Neste trabalho iremos falar da manipulação do DNA. A frase central do projeto é: de que forma a manipulação do DNA pode ser usada para tratar doenças genéticas e quais são os prós e contras dessa tecnologia para a saúde humana. Iremos abordar as doenças como o cancro, a anemia falciforme, a imunodeficiência combinada grave, as doenças oftalmológicas e as vantagens e desvantagens da manipulação do DNA. O cancro surge quando o DNA de uma célula normal é danificado ou mutado. Essas mutações podem ocorrer em células germinativas e, dessa forma, conseguem ser transmitidas para a próxima geração, cancro hereditário. Terapia genética do cancro. Esta terapia é um avanço inovador que tenciona tratar ou prevenir o cancro através de modificações do material genético das células. Para estas técnicas são usados diferentes tipos de estratégias para combater as células tumorais e principalmente para fortalecer o sistema imunitário contra a devida doença. Imunoterapia com manipulação do DNA. A relação entre a imunoterapia e a manipulação do DNA é especialmente visível em técnicas avançadas que abrangem a engenharia genética de células imunitárias. Outra das técnicas utilizadas na manipulação do DNA no cancro é a edição genética com CRISPR-Cas9. A edição genética relaciona-se com a capacidade de alterar sequências específicas de DNA em organismos vivos, proporcionando a correção, remoção ou até substituição de genes defeituosos. O CRISPR-Cas9 mostra-se como uma ferramenta revolucionária, facilitando a manipulação precisa e exata do material genético. A precisão e a eficiência do CRISPR-Cas9 têm orientado muitos avanços significativos em diversas áreas, tais como a medicina, pois no desenvolvimento de terapias para as doenças genéticas como fibrose cística e a anemia falciforme, na agricultura, como a criação de culturas resistentes a pragas e a condições climáticas adversas, melhorando a produtividade e a sustentabilidade. E também, por fim, na investigação científica, com o estudo de funções genéticas e a modelagem de doenças em organismos modelo para compreender melhor os mecanismos biológicos. Vacinas de RNA mensageiro contra o cancro. O desenvolvimento de vacinas de RNA mensageiro personalizadas necessita de uma compreensão profunda das mutações genéticas presentes nas células tumorais de cada paciente. Este processo contém a sequenciação do DNA tumoral, onde é feita a análise do material genético do tumor para identificar neoantígenos, que são substâncias reconhecidas pelo sistema imunoadaptativo. Depois temos o design do RNA mensageiro, que é feito com base nos neoantígenos identificados. Sintetiza-se uma molécula de RNA mensageiro que codifica essas proteínas mutadas. E por fim temos a administração da vacina, onde o mRNA é inserido no organismo, informando as células a produzir os neoantígenos que, por sua vez, ativam o sistema imunitário para reconhecer e destruir as células cancerígenas que apresentam essas proteínas. Anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença genética a qual provoca uma anomalia nas hemoglobinas, levando a que os glóbulos vermelhos tenham um formato anormal, um formato de foice, daí o seu nome, falciforme, podendo desta forma obstruir os vasos sanguíneos. A terapia genética para a anemia falciforme é um avanço promissor no tratamento da doença, através da qual se pretende corrigir a deformação genética que é responsável pela formação de células falciformes. Este processo envolve a modificação genética das células do indivíduo para corrigir a mutação existente no gene da hemoglobina. O tratamento da anemia falciforme através da terapia genética é iniciado através de uma colheita das células-tronco da medula óssea, células estas que produzem as células sanguíneas do próprio indivíduo. Após a realização da colheita, as células serão modificadas através da edição genética, utilizando a técnica CRISPR-Cas9. A edição genética, utilizando a técnica CRISPR-Cas9, é usada para corrigir a mutação no gene que causa a produção da hemoglobina falciforme. Após a correção da mutação ser efetuada, as células serão multiplicadas de forma a que existe uma quantidade suficiente de células normais para que estas possam ser implantadas no indivíduo, de forma a que este fique a produzir hemoglobina normal.
Imunodeficiência combinada grave, ou SCID, é um conjunto de doenças genéticas hereditárias que provém de uma deficiência da imunidade celular e humoral, graças a defeitos na maturação das células T, na medula óssea ou no timo. Esta doença afeta gravemente o sistema imunitário, tornando os indivíduos altamente vulneráveis a infecções. No contexto da SCID, a manipulação do DNA pode implicar a extração de glóbulos brancos da medula óssea do paciente, a inserção de um gene saudável nessas células e a sua reintrodução no organismo. Nas doenças oftalmológicas, a manipulação do DNA pode ser usada em doenças hereditárias que afetam a visão, como a neuropatia óptica hereditária de Leber, oferecendo, sobretudo, esperança a pacientes com perda de visão causada por doenças genéticas. Vantagens da manipulação do DNA na saúde humana. Tratamento de doenças genéticas. A vantagem de corrigir mutações responsáveis por doenças hereditárias, como a fibrose cística ou a anemia falciforme, disponibilizando também esperança para os pacientes e para as famílias afetadas por estas condições. Medicina personalizada. A engenharia genética possibilita o desenvolvimento de terapias adequadas ao perfil genético individual, aumentando a garantia dos tratamentos e reduzindo os efeitos secundários. Prevenção de doenças. A edição genética pode ser utilizada para reduzir a capacidade de certas doenças, tal como o cancro, através da modificação de genes específicos. As desvantagens da manipulação do DNA. Primeiro, questões éticas. A modificação do genoma humano levanta questões sobre a moralidade de modificar características hereditárias, especialmente quando se trata de embriões, podendo abrir precedentes para a seleção de traços específicos e desigualdades sociais. Riscos desconhecidos. As consequências a longo prazo da manipulação genética ainda não são totalmente conhecidas, podendo, dessa forma, causar efeitos inesperados na saúde humana. Por fim, as desigualdades sociais. A falta de acesso a estas tecnologias pode ampliar a desigualdade social entre os diferentes grupos socioeconómicos, privilegiando os grupos socioeconómicos mais altos, pois estes têm maior possibilidade de pagar as intervenções genéticas.